Uma dúvida surgiu aqui no estúdio, não sei se você pode solucioná-la. Quando o Dorival estava respondendo sobre jogar bola, preocupação só com o jogo, era uma pergunta sobre a fala do Rafinha no podcast do Romário? Era assim, Rizek, foi logo a primeira pergunta da entrevista coletiva, até porque já estava repercutindo desde muito cedo a entrevista do Rafinha. Tanto a entrevista do Rafinha como a do Endrick, né, tem repercutido bastante aí para o Romário. E aí o Dorival foi perguntado sobre isso, ele deu uma apaziguada na situação, disse que é um jogo vivido aí dentro de campo, mas foi sim uma resposta exatamente para uma pergunta sobre o que o Rafinha falou. Gabriela, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço para você e a todos da nossa equipe por aí que acompanham a seleção brasileira. Bom, então vamos mostrar o que disse o Rafinha no podcast do Romário, bem com o linguajar Romário, né? Cheio de palavrão, o Romário está conversando com ele e aí o Rafinha fala o seguinte sobre este duelo de amanhã contra os argentinos. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles doído. Pra finalizar, vai fazer a gol contra a Argentina? Vou. Com tudo? Com tudo. Eles? Eles. É isso, valeu. Cara, eu tenho admiração máxima pelo jogador Romário. Máxima. Que jogador, meu Deus do céu, um dos maiores que eu vi jogar. Mas, assim, as coisas que ele fala sobre futebol, realmente eu discordo de quase todas elas. Inclusive a maneira como ele se expressa. E a gente não pode esquecer que é um senador da República também. Mas, indo para o conteúdo ali. Primeiro, eu queria muito ver o Messi em campo. Queria ver o Neymar também. Acho que a gente perde sem o Messi, sem o Neymar, sem o Lautaro. O jogo ganhou outra proporção quando Messi e Neymar saem das convocações. Que pena que não vai ter o Messi. Eu penso muito diferente do Romário. Queria ver o Messi, queria ver o Neymar. Queria ver os dois em campo. Né? Que pena. Queria ver o Lautaro também. Queria os dois times completos. Sobre a questão da porrada, cara, assim, sinceramente... Primeiro, é inteligente falar isso antes do jogo lá? Na casa deles, é inteligente? Os caras estão lá quietinhos, cara. São os líderes das eliminatórias. Estão ganhando da gente direto. Estão jogando melhor do que a gente. Aconteceu no jogo da ida aqui uma cena vexatória para a história do futebol sul-americano, que foi mais uma vez os argentinos se queixarem que a polícia brasileira sentou a bordoada neles. E eu estava lá no estádio. A gente pode rodar as imagens do que foi aquele vexame do Maracanã naquele dia. Os familiares dos jogadores estavam ali, onde começa uma confusão com torcidas organizadas do Brasil, e a polícia chega lá e começa a bater de um jeito extremamente violento na torcida argentina, batendo primeiro e depois perguntando. E como os familiares dos jogadores argentinos estavam lá, eles, jogadores, deixaram o campo, foram para lá e saíram, ameaçaram não entrar em campo, porque tinham os familiares ali. Então, a gente já teve esse episódio que inflamou muito os argentinos. A gente vai no Brasil e a polícia lá enche nossa torcida de porrada. Certo ou errado, essa é a fama que jogos contra argentinos estão adquirindo aqui no nosso território nacional. Então, assim, ninguém estava nem falando desse episódio. Nem falando. Ninguém estava falando de porrada de Brasil e Argentina. Só se falava do jogo. Aí veio o Romário com o Rafinha e levanta a questão de dar porrada nos argentinos. E por que isso me salta aos olhos? Porque, cara, eu sei lá, vou fazer 50 anos esse ano. E ao longo da minha vida, muito mais vezes eu vi os argentinos partindo para a ignorância contra a gente do que o contrário. Então, por exemplo, a primeira Copa que eu vi, que é 82, quem perde a cabeça e dá porrada na gente é a Argentina. O Maradona, hein? O Maradona é expulso contra o Brasil porque deu porrada. Então, assim, historicamente, o Brasil sempre primou, a gente pode já tirar essas imagens do ar, historicamente o Brasil primou por ser a parte desse duelo que jogou bola, né? Que ganhou 5 Copas do Mundo jogando bola, não dando porrada. Essa fama de dar porrada, de ser violento, eram as outras seleções sul-americanas que tinham quando enfrentavam a gente. Será que a balança mudou? Será que a gente acha hoje eles tão melhores que a gente é que fala em dar porrada nos caras? Eu não consigo entender no que o Brasil ganha em dar essa cutucada nos argentinos, que obviamente já repercute por lá, já é assunto por lá. Pra que inflamar o jogo, cara? Isso é o que eu penso, claro. Não é... a seleção tá botando fogo. Mas não, a gente viu, a primeira pergunta foi isso. Na Argentina deve estar se falando muito já disso, né? Falando disso, porque, assim, eu joguei com alguns jogadores que gostavam do ambiente hostil.
Os caras se transformavam. Só que é uma coisa individual. Tu faz o teu ambiente hostil, tu não leva o grupo todo para o ambiente, porque tem jogadores que não gostam dessa situação. Assim, eu acho que pro Rafinha, o que pegou foi assim, ele estava na frente do Romário, né, que é um gênio do futebol, e ele foi pego na emoção. Ele caiu numa baita casca de banana. Ele foi pego numa emoção, porque ele estava com o Romário, ele vai falar o quê pro Romário, ele vai discordar do Romário, aí ele foi. Quando ele para pensar, fala, porque assim, eu sou muito racional. Quando eu ia dar entrevista, eu falava, tá, eu tenho que falar isso, se eu falar isso vai acontecer isso. Para que eu vou falar isso se eu não vai trazer benefício para mim? Ainda mais num jogo desse tamanho. Tu tem que jogar com os bastidores também. Essa declaração foi boa para quem? Para quem vai lá com 5 mil torcedores ou para quem vai ter 95 mil? Né? Para quem tem uma seleção melhor, para quem precisa pontuar ou para quem não precisa. A Argentina, não interessa, não precisa pontuar, né? Então, assim, vai ser um ambiente hostil, vai ser um jogo mais quente do que era para ser. Na minha opinião, assim, como quem está vendo de fora, totalmente desnecessário. Acrescenta um detalhe, totalmente desnecessário. Acrescenta um detalhe. O próprio Rafinha já foi vítima da violência de jogadores argentinos. Nesse jogo de eliminatórias, que foi empate na Argentina, ele leva uma do Otamendi, que é um jogador, na minha opinião, sujo. O Otamendi é um jogador sujo. É o que eu espero do Otamendi num jogo. Fazer sujeira contra a gente, principalmente. Mas o Rafinha vai se igualar ao Otamendi? O Rafinha é um craque, cara. Ele é candidato à bola de ouro. Então, assim, o Rafinha não tem que dar porrada em ninguém, ele tem que jogar bola. Até porque na porrada ele vai levar pior em relação ao Otamendi, que sabe ser sujo. Então, assim, cara, não vamos inverter essa fama. A nossa fama sempre foi do time que joga bola. Joga bola, Brasil. É isso que está faltando, não é dar porrada, não. Assim, eu acho que o Rafinha caiu numa tremenda casca de banana ali. É o tipo de resposta que se fosse numa coletiva ou se fosse numa saída de campo, dificilmente ele teria falado. Porque, de certa forma, assim, ele foi induzido a responder. Estavam só os dois ali, né? Numa conversa ali com um papo um pouco mais intimista, que parece que você está num bate-papo ali. A pré-resenha também, às vezes, solta o cara. E ele é aquilo ali é ambiente de vestiário, papo de boleiro, aquilo ali num ambiente restrito é absolutamente aceitável. Aquilo ali numa conversa de vestiário, de pré-jogo, de concentração. Porque ele fala, se tiver que ser. Isso eu também falaria, não, se tiver que ir pra porrada, nós vamos pra porrada. Mas você quer que o Brasil vá pra lá pensando em dar porrada ou jogar bola? É que a porrada que ele coloca ali, talvez não seja a que está na nossa cabeça, é natural que a gente tenha ela na cabeça, porque o momento não é de jogar gasolina, é de pacificar. O ambiente todo está sendo levado para uma hostilidade que ela vai ultrapassar o campo. Mas se ela ficasse restrita ao campo, ela teria o contexto do goleiro. Porrada fora de campo não tem outro contexto. Sim, não. Ele falou, se for preciso, dentro e fora de campo, vão lá, aquilo ali como papo de vestiário, aquilo ali como papo de boleiro, aquilo ali como o dia a dia de quem conversa e joga bola, ok, é aceitável, é outro tipo de porrada, nós vamos fazer aquilo que for preciso, entendeu? E a energia do Rafinha é boa. A energia do Rafinha não é ruim. A energia dele é a vontade de enfrentar, é não ter medo de argentino, é nós vamos para cima deles, é a hora de fazer alguma coisa. A energia, ele usou mal as palavras porque o Romário levou as palavras para esse lado. Esse é o ponto que Mas eu gosto da energia do Rafinha. Ele quer dizer o quê, Lino? Eu não vou dar porrada, eu não vou para lá para brigar, mas se precisar. Só que aí, meu amigo, cara, a energia boa é que as palavras destacadas. Eu acho que quem mandou bem foi o Dorival Júnior. Em mudar de assunto, em falar que o Brasil tem que ir lá para jogar bola. Inclusive, eu acho que a seleção deveria chamar o Rafinha para conversar. Todo mundo assim. Quando você veste essa camisa, você tem uma responsabilidade grande, você é embaixador do futebol brasileiro. Eu acho que ele deveria ser chamado para conversar. Estamos embarcando para a Argentina hoje. Você falou uma gigante. Vamos conversar, porque isso aqui vai repercutir lá. E assim, quem vai trazer as informações de como o assunto repercute na Argentina é o nosso correspondente, Rafael Sibila, que fala conosco de Buenos Aires. Conta pra gente, Sibila. Fala, Rizek, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo que está aí no Brasil. Olha, muita expectativa já para esse jogo. A gente já vê essa grande movimentação aqui no Monumental de Nunes, porque aqui o ingresso é comprado primeiro pela internet, mas depois tem que fazer a retirada na bilheteria. E por isso a gente está vendo essa fila enorme aqui no Monumental de Nunes. São 85 mil torcedores que estarão presentes amanhã no estádio, então 85 mil pessoas que precisam vir aqui até o estádio. E essa fila foi formada. A gente vê muita gente e tem brasileiros sim na fila. Já passaram alguns brasileiros aqui reconhecendo a gente. Falam, vai dar Brasil, eles não têm o Messi, a gente tem o Vini Júnior, pelo menos foi o que eu mais ouvi aqui entre os brasileiros que estão na fila retirando esse ingresso para o jogo de amanhã.
E os ingressos, Rizek, salgadíssimos. O ingresso mais barato para esse jogo, R$ 395. O mais caro, R$ 2.120 para ver esse, que é o clássico, né? O Dorival Júnior hoje definiu como o maior clássico do mundo entre seleções Argentina e Brasil. Argentina que não perde para o Brasil desde 2019. São 3 vitórias e um empate nesse período. Vitórias importantes, a final da Copa América de 2021, a vitória no Maracanã naquele jogo do ano passado, em que houve muita confusão. E aí, pegando o gancho dessa confusão que houve no Maracanã, na arquibancada onde estavam até familiares de jogadores da Argentina, em que a polícia aparece se envolvendo nessa confusão com os torcedores argentinos, em que familiares foram agredidos, a entrevista do Rafinha para o Romário repercutiu bastante aqui na Argentina, porque ele fala, provocado pelo Romário, que se for necessário vai dar porrada dentro e fora de campo. Então aqui na Argentina já a imprensa, principalmente os meios digitais ou os grandes jornais, mas nas suas páginas na internet, repercutiram falando sobre a violência que existe ultimamente nos jogos em que argentinos, tanto clubes quanto seleção, os torcedores acabam sofrendo nas arquibancadas dos estádios brasileiros. Então dessa forma acabou repercutindo negativamente essa frase que o Rafinha falou, provocado pelo Romário. Eu vi pelo menos um jornalista aí num programa de TV defendendo o Rafinha. Ele disse que justamente ele caiu na pergunta que o Romário fez, respondeu o que ele quis responder na hora, é bem verdade, mas ele falou, não, mas a gente vai querer que ele responda o quê? Que tá vindo aqui para fazer amizade com os argentinos, para terminar o jogo 1-1? Não, ele falou que quer vencer o jogo e depois esse jornalista rasgou elogios ao futebol que o Romário tinha, né? Contou até uma história de Romário e Maradona, mas daí fica para uma outra vez. Mas, de uma certa forma, repercutiu bastante a declaração do Rafinha aqui. O Lionel Scaloni vai dar entrevista coletiva às 13h30 da tarde. Até mudou um pouquinho a programação da Argentina, porque geralmente ele fala ao meio-dia. E aí a gente vai ter um pouco mais ideia de qual é o time que vai encarar o Brasil amanhã à noite aqui no Monumental de Nunes. Por quê? A Argentina já estava muito desfalcada. Sem Messi, sem Lautaro Martinez, sem Dybala. Desfalques importantes no ataque, sem o Lo Celso. Perdeu agora o Nico Gonzalez, que entrou no segundo tempo contra o Uruguai e foi expulso. E o Nico provavelmente seria titular nesse jogo contra o Brasil, no lugar do Giuliano Simeone. A gente já tem a certeza que o Depou volta. O meio de campo será formado por pelo menos Depou, Enzo Fernandes e McAllister. No ataque, Julián Álvares e Almada. E aí fica a dúvida dessa última vaga ali entre meio campo e ataque, que quem foi o titular contra o Uruguai foi o Giuliano Simeone, que pode ser titular amanhã contra o Brasil, mas também tem a possibilidade do Paredes entrar nesse time. E aí ele colocar um meio de campo com mais jogadores presentes, a Argentina que gosta muito, tem essa força no meio de campo, gosta muito desse jogo de posse de bola, de aproximação, com toques muito rápidos. Pode ser então que a escolha seja do Paredes, adiantando um pouquinho mais o McAllister para fazer ali o quarto homem de meio campo, mas isso a gente vai ter mais ideia na entrevista coletiva do Scaloni. Então o Scaloni vai responder daqui a pouco essas perguntas, já tendo uma ideia de como o Brasil vai a campo e também respondendo de como a Argentina deve ir a campo com tantos desfalques e com o Almada, que jogou muito bem contra o Uruguai, e o Julián Álvares e o McAllister, que cada vez mais se mostram como grandes jogadores dessa seleção argentina, principalmente quando o Messi não está presente. Rizek.